oportunidade bendita da meditação e redenção de vossas almas. Ajuntados neste vale de lágrimas, vossas dores são as preces dos desamparados da terra, rogando ao Pai as bênçãos do mundo espiritual. Não desanimeis, jamais vos entregueis ao desencanto, crendo que vossa vida se encerra com o desaparecimento gradativo de vossos corpos. Não! É assim que nasceis. Mas não um nascimento físico, envolvido nas mundanidades perigosas que nos arriscam o equilíbrio da alma. Nasceis no Espírito, convergendo todas as experiências em promessas de paz. Sei que ardem vossas almas, sequiosas de perfeição física e bem-estar junto aos homens. Mas o que dignifica o nosso espírito é a ardência dorida de forjarmos a nossa dignidade espiritual com a remissão de nossos erros, perdoando aqueles que nos ofenderam e resgatando as faltas que cometemos contra o próximo. Nenhum de nós encontra-se desamparado ou perdido. Caminhamos em busca do Pai, da mesma forma que caminháveis para dar uma luta, em busca de Jesus quando nos encontramos. Amados, todas as histórias do mundo convergem para Jesus. Todos os caminhos nos levam ao Pai. Quantas vezes eu mesma não procurei a morte tentando livrar-me de Beelzebul e Satanás? Quantas vezes, em momentos de lucidez, eu preferia jamais ter nascido, ter conhecido tudo o que conheci e sufocar-me no leito de perdição em que padecia da possessão, sem achar a solução. E, no entanto, aquele mendigo inesquecível falou-me dele, e eu me encontrei, e nunca mais fui a mesma. Buscai Jesus. Vós sois seus leprosos, e Ele é o médico de vossas almas. Como curou a mim, salvará a todos vós, e se iniciará uma nova era em vossos corações. Se vos servir de exemplo, ouvi minha história. Eu fora a cortesã mais bela e rica de Magdala, e em meu palácio desfilavam os mais altos dignatários de Israel, Roma, da Grécia e da Síria. Tudo que eu quisesse, o poder de minha sedução conquistava, do mais alto poderoso ao mais servil, cameleiro ou mendigo. Mas aquilo entediava meu coração, e eu queria preenchê-lo do vazio que sentia. Boa noite. Meu nome é Eneida, eu faço parte do Instituto Arte Vida e da Casa da Sopa, onde a gente realiza trabalhos, os quais são denominados arte espírita. E eu vim hoje para falar um pouquinho sobre isso, né? Então, nada melhor do que a gente começar já fazendo uma performance para vocês sentirem um pouquinho do que é esse trabalho, tá bom? Eu gostaria de agradecer o convite de estar com vocês hoje. É um prazer imenso, um grande desafio pessoal, né? E hoje, assim, o dia todo eu fiquei pensando nos meus amigos do Brasil todo, que provavelmente estão assistindo, estão acompanhando, e organizando, né, o que a gente vem vivendo em termos de arte nesses 30 anos e nessas outras vidas também. Bom, então... A primeira pergunta que eu faria seria essa: o que é a arte, o que é o espiritismo e o que essas duas vertentes têm em comum? Quero que vocês reflitam sobre isso, tá bem? Nós sabemos que o espiritismo é permeado pela filosofia, pela ciência e pelos princípios da moral, que algumas pessoas relacionam com a religião, né? E a arte? O que a arte tem a ver com isso? Onde que a arte entra filosoficamente falando? Cientificamente falando? Moralmente falando?
Como é que a arte se encaixa no espiritismo? Ou como é que o espiritismo se encaixa na arte? Como que nós podemos ter uma definição de arte para que possamos realmente saber o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo e como estamos fazendo? Bom, a arte é a manifestação independente e autônoma e por isso ela agrega valores. Ela vem antes, ela está lá no princípio do princípio, através dos rituais, através das máscaras, dos jogos. Ela funciona como um elo, perpassando tanto a filosofia quanto a ciência e a moral. No Brasil, o aspecto moral do espiritismo foi fortalecido pela figura do Chico Xavier. E aí eu pergunto, e a arte dentro do movimento espírita? Como ela se fortalece? Ou como ela vem se fortalecendo? Ou como ela é? Porque muitas pessoas não conhecem, né? Como ela atua? Quem são esses artistas brasileiros? O que eles fazem? O que eles produzem? Então a minha pergunta fica, e a arte? O que eu sei de arte? Como é que eu posso ligar a arte com o espiritismo? Eu elenquei alguns nomes de artistas da época de Kardec. Na verdade, essa referência é também de Marcílio Dias Lopes de Santos, esposa da Elaine, e eles vêm fazendo um trabalho muito importante em termos de estudo e registro da doutrina espírita relacionada com a arte. Então, no primeiro bloco de artistas, a gente tem a relação da arte na época de Kardec. Na segunda relação, os artistas que foram influenciados pelo espiritismo de uma maneira ou de outra, por inspiração declarada, por criação que eles denominavam não sendo deles, alguma coisa nesse estilo. Então aqui são todos os artistas elencados em duas categorias. E aqui a terceira, artistas que se manifestaram em reuniões, certo? Então nós temos dramaturgos, escritores, poetas, compositores, todos eles já assim nos mostrando que existe essa ligação, né? E que ela vem sendo estudada e registrada desde já há algum tempo. Aí eu coloquei o nome do Marcílio ali como pesquisador e estudioso dessas fontes também. Bom, para a gente começar a pensar na arte dentro do espiritismo, é importante também que a gente faça um histórico, que a gente pense nos primórdios dessa arte no Brasil, como ela aconteceu, quem são as pessoas responsáveis, o que elas fizeram e o que elas deixaram registrar. Então aqui a gente tem Manuel de Araújo de Porto Alegre, poeta, pintor e teatrólogo, Coelho Neto, outro teatrólogo, Manuel Tranquilino Bastos, depois o Batuíra, que atuou também, trabalhou com arte espírita na rua, Ramiro Gama, com peças espíritas, crônicas e poemas, e aqui tem uma publicação do Ramiro Gama sobre o teatro espírita. Então eu elenquei essas pessoas para ilustrar, mas a gente sabe que existem outras também que são responsáveis por toda a gama de registros para que a gente possa hoje estudar essa arte dentro do espiritismo. Aí nós temos Leopoldo Machado, poeta e dramaturgo, uma foto dele aqui, uma pessoa muito relacionada com o teatro, tá? Maria Máximo, inclusive tem um encontro em Santos que leva o nome dela. Ela é de família de artistas e hoje eu fiquei muito emocionada quando eu li a biografia completa da Maria Máximo, porque a gente percebe assim, na fala da Elaine de Santos, que também é uma atriz e que vive tentando me ensinar coisas do tipo, você tem que escolher melhor os seus personagens, você precisa selecionar o que você está fazendo com o seu teatro. Então a Elaine, como artista, como atriz, no meio artístico mesmo, né? Não espírita, né? Ela abriu mão de algumas coisas para se dedicar ao estudo da arte espírita, de ser uma atriz no meio espírita. E hoje eu entendo um pouco mais o que a Elaine queria me dizer depois de ler a biografia completa da Maria Máximo, né? Porque essa mulher era de família de artistas de teatro e uma mediunidade afloradíssima, e ela começou a se dedicar e a estudar o espiritismo e largou todo esse glamour de ser atriz, né, para se dedicar aos fazeres espíritas. E o marido dela sempre acompanhando, e ela usou a mediunidade para esse fim.
Então hoje em Santos tem uma casa chamada Maria Máximo, e ela também fundou um teatro, né? Então a gente entende assim, como a pessoa consegue separar e discernir o que realmente chega a ser uma missão, né? Um compromisso que você assumiu diante dos talentos que você tem. Porque o talento, ele entorpece um pouco a pessoa, né? Ela fica deslumbrada, né? Com os elogios. Então ele vai deturpando, ele vai entorpecendo os sentidos, e isso é complicado. É perigoso, principalmente quando a gente sabe que a gente tem um compromisso que é maior do que só as coisas da terra, né? Depois nós temos o Nazareno Tourinho, que escreveu a dramaturgia espírita e outras peças de teatro. Inclusive tem uma peça chamada A Estranha Loucura de Lorena Martinez, que o grupo, o Instituto Arte e Vida apresentou, né? E nessa ocasião nós tivemos uma entrevista com o Nazareno em São Paulo, para pedir autorização para montagem e também para falar de coisas relacionadas à arte espírita, ao espiritismo, à arte dentro do espiritismo. Então ele nos recebeu em São Paulo, a mim e ao Matheus, e a gente teve essa entrevista com ele enquanto autor, né, dramaturgo e um estudioso da arte, porque ele traz a teoria. Então ele não traz só a produção das peças, ele traz a teoria por trás disso tudo. Nós temos também o Jesus Gonçalves, ele escreve peças, atua e também tem uma relação com a música. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá tudo bem? Se vocês quiserem interromper também, fique à vontade, tá bom? Para a gente poder conversar, certo? Euripides Barçanufo, que está bem pertinho da gente, né? Inclusive estivemos lá com o Instituto Arte e Vida há um mês, acho, 3 semanas, não sei. E nos propomos, os educadores do Instituto Arte e Vida se propuseram a passar uma semana em Sacramento, acho que ano que vem, ou final desse ano, para a gente conhecer verdadeiramente a pedagogia de Euripides Barçanufo, né? Porque ele teve uma relação com o teatro, acreditava que a arte era transformadora, né? Então eu, Eneida Benatti, Lígia, Matheus, Roberto, nós somos educadores, nós trabalhamos na área da educação. Então eu acho que a gente tem obrigação de ficar em Sacramento para entender isso tudo, porque a gente lê, mas a gente não vivencia, né? Então fica distante da gente. E Sacramento está tão perto, é até uma vergonha a gente não ter feito isso. Mas nos propusemos a fazer em breve. Aí eu conto para vocês depois o resultado. Na verdade nós temos uma escola em Franca também, né? Que tem um pouco desse princípio, que o Vinícius e a esposa direcionam a escola, que também tem essa pedagogia do amor, a pedagogia espírita relacionada com a arte. Bom, aí nós temos Herculano Pires, que é um estudioso e que traz a arte nos seus escritos também, certo? A Dora Encontre, que já esteve em Franca, em alguns PCFs, palestrando, conversando com a gente, ela tem publicações. E ela também é uma estudiosa dentro da arte, das artes cênicas, do funcionamento do corpo, da voz, diafragma, pulmão. Então ela traz todo esse conhecimento aliado também à doutrina. Esse quadro é de uma artista da Bahia. O nome dela é Patrícia Moreira. A Patrícia tem um blog. Depois também eu trago toda a referência. Se vocês quiserem, eu passo para vocês, tá? Deixo o meu e-mail para vocês me mandarem que querem as referências. E eu trouxe também aqui algumas coisas de casa para vocês poderem sentir. E eu acho importante falar isso porque a gente vem militando nesse movimento há 28 anos com o Arte e Vida, né? Antes disso, a gente já apresentava pela Mocidade Espírita, a gente fez teatro na evangelização com a tia Marissa Malini, né, o tio Mário, e assim, a arte sempre esteve presente. A Nara com as meninas, né, Nara? Giovana, Vanessa. Então assim, a arte sempre esteve presente na nossa vida e é importante hoje, porque eu acho que é consequência do que aconteceu no passado, que a gente mostre um pouco do resultado disso tudo. Então, por exemplo, meu pai, a minha mãe, o seu Vicente Benatti, eles atuaram no teatro, né? Então existem os panfletos com o nome deles. E aí, Dr. Tomás Novelino, com a montagem da peça Feia, numa época antes dos anos 80. Chico Lourenço. Então, assim, algumas pessoas que marcaram
Porque hoje a gente vê a extensão que o Instituto Arte Vida tomou e a gente, às vezes, não entende que alguém construiu esse chão para a gente pisar, né? Porque, às vezes, é muito audacioso da parte da gente achar que nós estamos fazendo uma história agora. Isso não é verdade, né? As pessoas que vieram antes e outras histórias de outras vidas também fazem esse caminho, para a gente poder realmente pisar e ter segurança. Por isso que essa geração que se encontra mais ou menos naquele campo do Instituto Arte Vida precisa agora direcionar, ajudar a direcionar os caminhos do grupo com relação ao Espiritismo também, porque nós temos esse elo com o Espiritismo, né, que ele não pode ser esquecido. Nosso amigo Glaucio Cardoso Mesquita, Rio de Janeiro, vem registrando também alguns pensamentos sobre a arte espírita, mas ele faz a relação com a literatura, o que é muito interessante. Então, nessa última publicação dele, ele faz uma análise das obras do Machado de Assis, Carlos Drummond e Manuel Bandeira, né? Então, ele faz um estudo da doutrina e ele elenca essas obras para poder puxar e mostrar como é que a temática espírita é trabalhada dentro da literatura normal, certo? E eu trouxe o Glaucio numa citação para mostrar a nossa temática enquanto artistas, né? Compositores, atores, dramaturgos, poetas. Então, não vou ler tudo, porque vocês já conhecem, depois eu posso enviar para vocês os slides. Mas aqui a gente tem a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, geralmente, quando as pessoas perguntam sobre a temática que é trabalhada, a gente precisa se pautar no Pentateuco, a gente precisa se pautar nos registros, no que foi publicado, no que foi estudado, no que é estudado, para a gente ter certeza do que a gente está fazendo. Muitas das vezes a gente não acerta muito o caminho, né? Mas a gente vem estudando no sentido de fazer dessa arte uma arte mais embasada. A Revista Espírita tem uma contribuição imensa nos caminhos da arte, tá? Então aqui eu coloquei o que a Revista Espírita trouxe e traz para a gente em termos de arte. Definições sobre arte espírita, comentários sobre arte em geral, poesia, música e pintura, poesias mediúnicas, entrevistas com artistas desencarnados. E ela faz essa aproximação entre a arte e o espiritismo. Então Kardec já tinha também essa preocupação de mostrar para a gente os mecanismos da arte dentro das publicações, dentro do estudo. E eu e Matheus ficamos encantados hoje de encontrar, acho que está um pouquinho mais para frente, mas eu já vou falar. Kardec fez ele enumera uma porção de obras, uma bibliografia. Ele prepara uma bibliografia para direcionar os estudos de quem se interessa pelo assunto, né? E eu desconhecia. Hoje, nas minhas pesquisas, para concluir o trabalho, eu encontrei, perguntei para o Matheus se ele conhecia, ele disse que não conhecia, tal, e a gente ficou assim, né? Então, é interessante porque quando a obra não é espírita, denominada espírita, ele faz uma anotação embaixo, explicando por que ela está ali. Então, tem uma obra francesa, do Sand, que o nome da obra é La Drac. Em português, eles traduziram como O Drac. E nessa obra, por que ela está lá, nessa referência? Porque é a história de um espírito que encarna como um jovem marujo e ele vai influenciar toda a tripulação do navio, né? Então, essa relação de obras que Kardec deixou, elas são importantes também para a gente poder olhar e procurar e tentar conhecer as histórias para a gente poder se embasar mais. Bom, aqui tem um trecho da Revista Espírita explicando a diferença entre arte pagã, arte cristã e arte espírita. E aqui o espírito que conversa com Kardec responde o seguinte: ele pergunta a diferença entre as três e ele diz: fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme torna-se bicho da seda, depois a borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme
A arte cristã é o casulo e a arte espírita será a borboleta. Então a gente fica pensando assim, dessa diferenciação da arte cristã com a arte espírita, porque é muito tênue, na verdade, porque Maria de Magdala, por exemplo, é uma personagem da arte cristã, né, e ela pode ser trazida para os palcos espíritas, então a gente fica se questionando com relação a isso. Então essas citações são importantes também para embasar o estudo da gente. Aqui mais um quadro da Patrícia. Tá? Então a Patrícia faz o registro dentro das artes plásticas, ela tem um trabalho maravilhoso, quadros belíssimos, que nós tivemos a oportunidade de ver pessoalmente. E ela tem esse blog, então ela generosamente posta tudo para a gente ver. São quadros bem interessantes para serem analisados. A arte. Então aqui nós temos um poema psicografado pelo Chico Xavier. Não, psicografado. Então explica, Matheus. Esse é um poema de autoria dele, que foi encontrado, localizado no seu arquivo pessoal. A arte. Entre todos os sonhos, todos eles, és, ó arte, o perfeito dos humanos. Revela-te o pincel dos ticianos ou o mágico buril dos praxíteres. Como eu desejo, pois, que me reveles todo o esplendor de luz dos teus arcanos, clarões dos teus cultores soberanos, Paganinis, Leonardos, Botticellis. Ó criptalizadora das ideias, eternizas o sol das epopeias, divinizando o humano coração. Arte, suavidades de harmonia, brilhos de cor, cadências de poesia, sintetizas a própria perfeição. Eu devo ter pensado no Parnaso de Além Túmulo, quando eu falei psicografia. Vocês conhecem, né? Essa obra, eu tenho um tio que é pós-doutor, que mora em Brasília. E ele me escreveu semana passada dizendo que ele ia para uma banca para defesa de um doutorado que fazia análise dessa obra. Então eu disse a ele, por favor me mande o trabalho para eu poder ler, porque é interessantíssimo, cada vez mais dentro dos meios acadêmicos, as obras espíritas sendo estudadas com seriedade. Nós temos o historiador Adolfo aqui presente, que tem o desejo de fazer o mestrado nessa área, e eu acho que tem que fazer dentro da história do Espiritismo em Franca, trazendo todo esse embasamento, porque nós temos muita coisa de muita qualidade para ser estudada e para ser levada para o meio acadêmico. Eu não fiz isso ainda, mas eu vou fazer, tá bom? Se der tempo. Bom, nós elencamos também aqui algumas obras importantes dentro do Espiritismo relacionado com a arte. Então, o Parnaso de Além Túmulo, a data de publicação. Esse daqui foi comprado em Pedro Leopoldo, na ocasião de um fórum da Abrart. Eu vou explicar o que é. Aí nós temos o Espiritismo na Arte, Leon Denis, e ele também traz trechos. São dois espíritos que acompanham esse trabalho, o Esteta e Musset. Como é que é? Musset. É um francês, um poeta francês. Então eu trago duas citações, eu não vou ler agora porque o nosso tempo está apertadíssimo, tá bom? Mas essa referência toda, e aí eu repito, né? Os nossos amigos artistas do Brasil me ajudaram no feitio desses slides. Eles ficaram riquíssimos, porque na verdade eu fui pesquisando, em cima de pesquisas e trazendo livros, para poder trazer para vocês um pouquinho do que a gente tem vivenciado em termos de arte, tá bom? Então são duas citações desse livro, mas ele é inteiro sobre arte. Depois, Entender Conversando, que não é inteiro sobre arte, mas tem a citação, tem a parte que é direcionada para isso. Da mesma maneira como acontece com o livro dos Espíritos, também tem a pergunta direcionada para a arte. Então quer dizer que ela não está separada do movimento todo, né? Ela está presente, e se a gente começar a pesquisar, começar a procurar, a gente vai achar muita coisa dentro desses livros. Obras póstumas, que foi publicado depois da morte de Kardec, baseado e trazendo os textos da Revista Espírita. E aí tem um capítulo todo sobre arte, né? E também mais uma citação aqui. E o termo arte espírita é usado o tempo todo nessas obras, tá bom? O Consolador, né, nas perguntas e respostas. E aqui também a gente percebe
que existe uma condução para o entendimento da arte, trazendo a possibilidade do crescimento e da evolução do ser, integralmente, né? Espiritualmente, moralmente, tudo que envolve a nossa pessoa, o nosso espírito, o perispírito. Então é uma obra também que não é destinada à arte, mas que tem excertos sobre a arte. Nosso lar, nós estivemos no Rio de Janeiro em maio e foram apresentadas palestras dançantes, engraçado, né? Palestras dançantes. E eu fiquei responsável, eu entrei no lugar de uma pessoa, na verdade. A pessoa que era responsável para analisar o nosso lar não pôde ir, que é o Walter de Araras, ele teve um problema, e aí eu entrei com as citações do nosso lar e fazendo a análise, relacionando a arte, quando André Luiz chega no nosso lar e depois de um tempo ele vai conhecer as manifestações artísticas. Então é uma obra que também traz trechos sobre a arte. Victor Hugo, ou Vitor Hugo, né, que é um novelista, autor dos Miseráveis e de Notre-Dame de Paris. É um artista que aparece como citação, influenciado e influenciador, né, durante esse tempo todo. Então, em Devassando o Invisível, existem citações também falando desse artista como um espírito inspirador de obras e também sendo influenciado por outros nas suas produções enquanto encarnado. Essa é a obra que eu disse, é Catálogo Nacional. Lê pra mim, gente. Racional. É o catálogo que eu disse, sobre as obras elencadas que o Allan Kardec organizou. Tá? Florentino Barreira afirma que essa obra mostra um Kardec perfeitamente sintonizado com sua época, lendo, analisando e criticando toda a gama de literatura e não fanatizando em torno apenas do espiritismo. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que respeitar é esse estudo que é feito antes, é essa abertura de visão, de conhecer outras obras, para poder até ver o que tem dentro delas, para poder fazer essa ligação. Quando a gente fala de Shakespeare, por exemplo, Hamlet, tendo a conversa com o pai depois da morte do pai, né? Essa influência toda, o pai contando o que aconteceu e ele tentando resolver esse problema, é uma tragédia da Inglaterra, que existe a temática espírita ou espiritista, se vocês preferirem. Bom, o que está sendo feito em termos de arte no Brasil? Eu trouxe, no comecinho eu falei, não sei se estava todo mundo aqui, eu trouxe algumas coisas de casa para vocês olharem, tá? Porque nós ficamos muito felizes com essa produção que vem sendo feita, porque a nossa maior reclamação era, não tem qualidade. A nossa arte não tem qualidade, a gente precisa dar qualidade para isso, a gente precisa fazer, precisa estudar, precisa se formar, precisa graduar, precisa ir para a academia, né, de letras, de engenharia, de não sei o que, para poder provar ou mostrar para a gente mesmo e explicar para a gente mesmo o que a gente está fazendo. Então, eu acho que esse anseio, ele estava acontecendo no Brasil todo e a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso, né? Vocês vão perceber, eu não coloquei datas, mas a criação dos grupos de arte no Brasil coincidem. O Arte Vida é um dos grupos mais velhos, ele tem 28 anos, né? E depois dele vem o GAN, e aí vem o NEA de Florianópolis, e aí vem o Lema do Ceará. Então a gente percebe que a coisa acontece mais ou menos na mesma época. Na criação do Arte Vidinha, que é o nosso núcleo Arte Educação, do Instituto Arte Vida, que se preocupa com a parte social e espiritual das crianças, ele nasceu em 97 aqui em Franca, e a gente percebe também que no Brasil essa preocupação com a criança começou mais ou menos na mesma época. Então quando você começa a analisar a história, é meio assustador, porque a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo para que as coisas entrem no eixo e o trabalho comece a florescer, tá? Então hoje nós temos a Abrarte, que tem uma atuação junto ao CFN. A Abrarte tem, eu diria, 4 publicações. O Caderno de Artes, que tem o volume 1 e 2, que são artigos sobre arte espírita. Depois o Dançando com a Alma, que está aqui, que na verdade é fruto desses cadernos. Então o pessoal da dança fica muito preocupado, porque a dança não é mencionada nos livros. Talvez por usar o corpo,
né, por às vezes sensualizar, então a dança ela fica excluída, um pouco excluída. Então o pessoal da dança vem fazendo um trabalho muito sério, inclusive de registro, para mostrar que a dança precisa ter seu lugar dentro das artes. E a arte no Centro Espírita, que foi publicado esse ano, então acabou de sair do forno, certo? Essas são as 3 publicações da Abrarte. Nós temos um CD, um DVD, isso, DVD sobre arte espírita e um CD de coletâneas, músicas. Aqui, um pequeno histórico da nossa atuação no Brasil. Então, o fórum começou, esse Fórum de Arte Nacional, começou em Florianópolis com Curitiba e Florianópolis só. Isso, Matheus, está me ajudando. Depois, eles tiveram o segundo fórum, que foi em dezembro, em Curitiba. Nós estivemos. Nesse segundo fórum, nós fomos convidados pelo nosso amigo de Curitiba. Aí participamos, só que era uma coisa do sul, era só do sul do Brasil. E nós não somos do sul do Brasil. Aí nós falamos, então nós temos que aumentar isso, né, gente? Chamar outras pessoas para ver o que está acontecendo. Aí o terceiro fórum aconteceu em Araras, depois o quarto fórum em Salvador, Bahia, e o Arte Vida sendo representado em todos esses fóruns, com exceção do fórum que foi em Aracaju, que coincidiu com a data do FECEF, que é realizado em Franca. Então aqui, em 2007, nós tivemos a fundação oficial da Abrarte, que significa Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Qual a importância da Abrarte hoje? Ela é um movimento que unifica os artistas e que coloca o pessoal para estudar. É estudar, produzir e é um encontro dos coordenadores de grupo. Então todas as temáticas que são trazidas são pensadas do diretor para o restante do grupo. Aracaju falei. Depois, o último fórum foi feito em Franca, em junho desse ano. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir ou de saber que isso aconteceu. Tinha gente do Brasil inteiro aqui em Franca e ele foi realizado no Pestalozzi. Os 2 próximos fóruns já estão marcados. O próximo vai ser em Natal, de 4 a 7 de junho, e em 2016 em São Paulo, de 26 a 29 de maio. Então, esse movimento, ele existe para coordenadores de grupo. Então, se alguém se interessar e depois quiser saber mais detalhes sobre isso, conversa com a gente, comigo e com o Matheus, que aí a gente explica o que é, como funciona, como é que se inscreve, se quiser ser sócio e tudo isso. Bom, ficou clarinho, mas aqui é o seguinte, são os blogs e os sites, eu peguei, claro, um de cada, tá? Sobre artes plásticas, que são os quadros da Patrícia, dança, teatro, artes em geral, música, documentários e entrevistas da FEB. Hoje nós assistimos assim uma quantidade razoável e ficamos encantados, porque na verdade a gente já sabia que existia, tínhamos assistido alguns, mas a gente não completou e hoje eu terminei de assistir. Então a Germana, nossa amiga de Brasília, que faz as entrevistas, e é um trabalho maravilhoso de documentário, de documentar o que está acontecendo. Então ela faz a entrevista com os diretores de grupos, com artistas, coreógrafos, e isso está na internet, então é super fácil de achar. Junto com o trabalho da Abrarte, veio o trabalho da campanha de arte na Casa Espírita. Quem se diz espírita e faz arte espírita tem que ter o centro espírita para poder fazer essa arte, certo? Então, assim, essa campanha foi divulgada, inclusive em Franca também, para que as pessoas pudessem procurar o lugar correto para realizar esse tipo de arte. Na década de 80 e 90, esses grupos surgiram, que foram alguns grupos eu mencionei, e alguns festivais que aconteceram também na década de 80 e 90, e alguns acontecem até hoje. Então, FECEF, Inspirarte, FEMUIM, FAI e o ENTESP. O FAI é um encontro, não é um festival. E as mostras de dança e teatro e mostras de arte regionais e nacionais. Bom, aqui alguns cartazes dessas mostras e desses encontros. Filmes que foram produzidos com a temática espírita. Gente, está tudo na internet. Até Joelma, 26º andar. 23º. 23º. Joelma! Assisti Joelma de novo, não acreditei, tá lá. Joelma, 23º andar. Vocês viram esse filme? É velho, hein, gente? Esse é velho. Nós temos uma produção de amigos nossos, que é O Anjo. O Anjo é uma produção do Marcelo Nies. Marcelo Nies. Ele vai me matar, ele não me viu,
Nós tivemos a oportunidade de assistir ao filme O Anjo em Florianópolis. Também está todo no YouTube, vocês podem ver. É uma produção bem interessante, é emocionante, tá? É bem legal de ver. E todos esses que a gente já conhece. O Nosso Lar, que esteve agora, ano passado, atrasado, né? Não sei. Bezerra de Menezes, A Vida Continua. Joelma, O Espiritismo de Kardec aos Dias de Hoje, Minha Vida em Outra Vida. Os filmes internacionais, né? Minha Vida em Outra Vida é um deles. E aí as radionovelas, que também estão no YouTube. Achei interessantíssimo. Eu não conhecia esse trabalho publicado desse jeito. Audiobooks também, que a gente pode, enquanto lava a louça, lava a roupa, ir ouvindo a história, né? Porque a leitura demanda uma parada corporal e às vezes não dá tempo, então vamos ouvir. Já tem audiobooks disponíveis. As novelas, a Viagem está passando de novo no canal 43, Viva, só que ela também está no YouTube, então eu já terminei de assistir outra vez. Porque é muito legal você até analisar o que é verdadeiramente da doutrina espírita e o que é fantasia de arte, de novela, enfim. Essa análise também é interessante. Além de ser emocionante, né? Todo o caminho que eles fazem com a novela, e é uma divulgação do espiritismo. E eu achei Ontem Éramos Seis, que é uma novela mais antiga também. Bom, a dança, vou falar rapidinho. 8 horas eu tenho que parar? Eu tenho que parar? Alguém que me fala? Posso terminar? Eu vou bem depressa, que agora 220. Eu preciso falar da dança, né, gente? Porque eu já falei pra vocês que a dança não está registrada. Não estava registrada, porque agora ela está. Ela está. E aqui tem todo de como... Eu não gosto de falar de quando começou, porque antes de começar com o registro, ela começou. Ela já existia, né? Mas é que isso vem sendo registrado com muita seriedade pelo grupo de artistas, coreógrafos e dançarinos. Inclusive tem gente formada em dança, graduado, faculdade, que faz parte desse grupo, que eu acho que dá uma seriedade para o negócio, né? De formatar dentro dos meios acadêmicos e falar, olha, isso existe, está embasado na obra tal. Então aqui tem todo o histórico que eu fiz o levantamento das mostras que existiram, do trabalho do pessoal de Araras, que realizou 11 mostras, e o Arte Vida fez parte de todas elas, né? Então a gente tem orgulho de dizer, no melhor sentido possível, porque na verdade os meninos continuam no nosso trabalho, que às vezes a gente não consegue, às vezes os coreógrafos vão embora, a gente vai lá e coreografa, entendeu? Só para não perder esse elo. E aí a gente está na 3ª edição da Mostra Nacional de Dança. A última foi no Rio de Janeiro e a próxima vai ser em Vitória. Não, Araras é a mostra regional. A nacional é em São Paulo, junto com a mostra nacional e com a mostra de teatro. Isso. Então eu quero falar um pouquinho desse grupo. Esse grupo sério de pessoas que eu disse para vocês, eles fizeram uma divisão dos estudos da dança em o lado terapêutico, o lado pedagógico e o lado estético da dança. Os 3 ligados ao espiritismo. Então esses estudos tomaram outra dimensão, né? Porque aí você canaliza, quer dizer, eu ensino dança para os meninos para quê? Para educar? Ou é uma terapia? Cadê a dança circular? Alguém comentou comigo da dança circular, não é? É uma terapia. Como é que isso casa com os preceitos da doutrina, mesmo sendo uma dança circular, que não tem a origem dentro da doutrina? Como é que eu posso casar essas duas coisas? E o lado estético, porque a dança, ela incomoda às vezes. Porque a dança é corpo, né? E corpo é perigoso, imagina, né? Pode dançar. Então, assim, tem toda essa discussão, que inclusive já teve assim, graus mais elevados do pessoal que defende, do pessoal que não quer, e nós estamos na construção desse caminho, na construção dessa história da dança dentro do movimento espírita. Aceitando sugestões, estudando muito. Eu estou afastada desse grupo agora, mas eles se encontram todo final de semana, online, porque tem um da Bahia, o outro de Belo Horizonte, o outro de Viçosa, o outro de Juiz de Fora, tem um de cada lugar. E 6 pessoas também realizaram, há 3 anos atrás, não sei, 2, um curso de coreógrafos. Então a dança, ela está com todo esse cuidado, porque ela não tem esse histórico. Vocês podem procurar, viu, gente? Vocês não vão achar nos livros anteriores menções, registros sobre essa dança.
sobre a dança, sim. Posso fazer uma pergunta? Pode. A pergunta é a seguinte: nós sabemos que através do teatro, através do cinema, a mensagem espírita ela é passada, né? Ela é comunicada às pessoas que estão assistindo. De que forma essa mensagem poderia ser passada através da dança? Essa é uma dúvida muito comum. Bom, é o seguinte, na dança existem movimentos, eu vou falar do balé clássico, que é a minha formação. Mas, por exemplo, o balé clássico, ele conta histórias. Então, Cisne Negro, Gisele, então tem as histórias que são contadas sem as palavras. Então existe todo um contexto corporal, musical, de coreografia, de expressão corporal e facial que é trazido para que essa história seja contada. Nós temos uma produção de... A Dani, onde ela está morando? Belo Horizonte. O grupo chama Grupo Iluminar. Na ocasião dos 100 anos de Chico Xavier, nós combinamos, o Brasil combinou, e em Franca nós montamos Minha Vida pela Vida, Quando Seu Amor Me Ensina, Minha Vida pela Vida de Chico Xavier, teatro. O Grupo Iluminar de Belo Horizonte montou uma coreografia com poemas permeando sobre a história do Chico Xavier. Então aí eu te respondo assim, por que não teve só a dança? Justamente por causa da sua pergunta. Porque às vezes as pessoas não conseguem entender. Ou às vezes conseguem muito, então o texto é tirado. Tá? Porque a obsessão já foi mostrada com cenas lindíssimas, inclusive tem um pessoal de Brasília que montou também na mesma ocasião do Chico Xavier dos 100 anos, eles montaram um espetáculo. Cadê? Chico Xavier, o anjo da escrita iluminada. A cena da obsessão da irmã do Chico é feita com um número de sapateado. É a coisa mais linda que eu já vi. Porque a gente não consegue imaginar, né? Aqui também tem a palavra. Então, só para responder a sua pergunta, é o seguinte. Existe a coreografia, ela pode te contar a história através da letra da música ou através da própria expressão do bailarino. Tem como fazer isso, mas as pessoas precisam se abrir para assistir esse tipo de espetáculo, porque ele tem esse preconceito, né? A dança é colocada de lado. Isso. E às vezes a gente não alcança. Eu acho que seria a mesma coisa do quadro, né? A Adriana está falando assim, se aprofundar e se entregar mesmo para o que você está assistindo, porque o quadro é assim. Às vezes é uma mistura de cores e você olha e aquilo de alguma maneira te mexe com você, entendeu? Eu acho que a dança é um pouco assim. Agora, tenta achar, depois eu vou passar para você. O Grupo Iluminar. Tem uma cena que as meninas, tem uma menina que faz uma mesa, né? E a outra vem e faz a psicografia, a coisa mais linda do mundo. Então, a Dani usa cores e tal, mas ela usa o texto. Eu tiraria o texto, porque na verdade não precisa. É a história do Chico Xavier, ela trabalha com slide. Então assim, existe a coreografia de uma música só e existem as histórias que os corpos de baile estão montando também, tá? Mas quando tiver a apresentação de dança, e tomara que seja boa, eu espero que você assista, para que a sua pergunta seja respondida melhor, tá bom? Alguns cartazes das mostras de dança. Bom, agora aqui. As manifestações artísticas, teatro, texto dramatúrgico, dança, trabalho acadêmico, literatura, poema e poema de cordel, ou literatura de cordel. Tá, o Matheus ia ler um poema para vocês, da literatura de cordel, mas eu acho que o tempo está estouradíssimo. Ele disse que pode ler. Ele disse que pode ler, gente, pode ler? Vocês estão muito calor, muito cansados? Aurélio, você não pode. Então, olha, esse é o nosso amigo Merlânio Maia, da Paraíba. Ele escreve literatura de cordel, tá bom? É assim que se vive a caridade. Rebuscando o passado, eu vejo então a grandeza de ofuscante luz. Ali vejo a chegada de Jesus, o início da cristianização. O amor, o trabalho e o perdão, ele prega na mais pura verdade, ensinando que é fraternidade. Como todos se sentam à mesma mesa e ainda hoje essa tocha vive acesa, é assim que se vive a caridade. O Evangelho do Cristo é renomado, o roteiro completo do caminho.
Nem a dor, nem as pedras, nem espinhos não esfriam um coração preparado. É a vida do homem iluminado fazer sempre o bem com qualidade, ajudando no campo ou na cidade, mutilados, doentes e anciãos, pois são estes aí nossos irmãos. É assim que se vive a caridade. Vejo Cristo levar o ensinamento com enlevo, carinho e com ternura. Mesmo assim, apesar dessa brandura, não pouparam o Senhor do sofrimento. Vejo Judas guiar um regimento e entregá-lo aos chefes da cidade. Sob açoites cruéis e sob maldade, não parou Jesus de dar tanto amor, perdoando a todo o ofensor. É assim que se vive a caridade. Vejo Herodes, com medo do Messias, devolvê-lo a Pilatos simplesmente, e Pilatos lavar covardemente suas mãos sobre o justo nesses dias. Nessa hora vejo das cercanias Barrabás receber a liberdade, e o mestre, açoitado com crueldade, carregar sua cruz sem remissão, lá do alto a gritar o seu perdão. É assim que se vive a caridade. Vejo agora os amigos de Jesus, temerosos, sem forças para lutar, sem poderem a bandeira levantar, sem um pouco de fé que acenda a luz. Mas não há treva quanto o brilho que reluz, nada tem mais poder do que a verdade. Do sepulcro, cheio de claridade, apareceu Jesus a Madalena. Ressurrecto do porão da geena, é assim que se vive a caridade. Vejo então o assomado esplendor, demonstrando a presença dessa luz, comprovando a grandeza de Jesus, sem limites que prendam o Senhor. Seus discípulos retomam o labor, andam, curam e iluminam com bondade, vivenciando a pura fraternidade, abraçando os que sofrem sem um ninho, levantando os que caem no caminho. É assim que se vive a caridade. A doutrina de amor hoje prossegue, com Jesus, o seu mestre altaneiro, com Kardec, o discípulo seareiro, a missão de ensinar lhe foi entregue. E hoje o mundo aos poucos já consegue vivenciar a lei da fraternidade. Pouco a pouco aumenta a claridade, pois da morte já foi rasgado o véu, regenerando a terra e o céu. É assim que se vive a caridade. Bom, então o objetivo da arte é a busca da realização da beleza, a busca de Deus, fonte primeira, e realização da beleza física e moral. Por quê? Porque ela está relacionada ao estético, ao ético, certo? Por isso que tem que ter a beleza. Por que a arte? Gente, a arte, ela muda os nossos quadros de memória, ela nos sintoniza, ela nos tira da depressão, ela nos dá alento, ela nos dá conforto, ela nos dá disciplina. Tá? Então é isso que está escrito aqui, essa mudança do quadro mental, esse sentimento da realização, da produção. E quando isso é feito com um embasamento tão bonito como é a doutrina, tudo fica melhor, né? Como fazemos a arte? Eu acho que eu já disse, tá? Eu não vou me estender, porque ficou escuro, né? E para terminar, na verdade não para terminar, para quase terminar. Ser artista é tarefa. Ter a arte como veículo da experiência de comunicação e de interação com a vida é essência. Arthur Souza é o diretor do grupo de Brasília que eu mencionei, certo? Aí tem as referências, depois se vocês quiserem eu passo para vocês. Então, para a gente finalizar, eu vou ler um poema para vocês. A arte cura, procura para ver, dá o tempo, o equilíbrio, o estudo, a condução. A arte cura, estuda para ver, ela traz o equilíbrio, ou pelo menos devia trazer. A arte cura, além do corpo, o ser, venha para ver, traga o corpo para ser trabalhado, a voz para ser modulada, o pincel, o som, a palavra, o ser. A arte sara, pensa e para, produz para o espírito voar, nas existências a por vir, reciclar, elaborar e evoluir.
Muito obrigada. Falei para vocês que ela sabia, ela tem conhecimento em HD. Eu esqueci só de uma qualidade dela. Ela também é mulher do Mateus. Melhor qualidade. Então, gente, nós temos que agradecer a Eneida, agradecer a casa que nos recebe na noite de hoje, nesse quase encerramento do 40º Igreja de Kardec, porque semana que vem nós estamos terminando mais uma jornada de palestras, né? Nós receberemos na semana que vem a Angélica Costa Maia, que fará para nós um seminário às 14 horas, uma palestra às 20 horas. Tá? Seminário? Então, o seminário no Luz e Amor, às 14 horas. E a palestra no Judas Iscariotes, às 20 horas. A Angélica vem de Lavras, Minas Gerais. Ela trabalhou, ela atuou na casa onde atuou inclusive com Ivone do Amaral Pereira, na mesma casa onde Ivone escreveu o livro Memórias do Suicídio. É uma pessoa que tem muito conhecimento, as informações que nós recebemos dela são muito boas, além de ser uma pessoa amável, uma pessoa de muito bom trato, ela tem muito conhecimento a nos passar. Então fica aí o convite para todos, para sábado às 14 horas. E nós temos também no domingo a Lívia de Carvalho Borges, no Centro Espírita Esperança e Fé, às 19 horas também. Tá? Então no domingo nós encerramos o 40º Igreja de Kardec. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês, pela participação, inclusive cantando, né? Como a Eneida falou, a arte realmente nos ajuda a aprender, porque ela nos oferece condições de aprender a doutrina espírita, os conceitos da doutrina espírita, aprendermos a viver. Né? E, por que não dizer, a arte também é uma forma de espiritualidade. Né? Porque nós estamos educando almas de uma forma muito mais gostosa. Aprender cantando, com as representações, com o teatro, com as poesias. Então nós só temos a agradecer a Eneida pelo brilhante trabalho que ela nos fez. Vamos então concluindo os nossos trabalhos. Vou pedir ao Adolfo que faça a prece de encerramento para nós. E logo em seguida nós vamos sortear uns livros para vocês. Tá? Amado Jesus, espíritos amigos, espíritos da arte, nós agradecemos por esse encontro, por esse momento de emoção dos nossos corações e de tanto conhecimento. Muito obrigado. Que possamos colocar mais a arte nas nossas vidas. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Praticamente, para não tomar mais tempo de vocês, 101.